Salve, salve! Já voltamos, vem comigo aqui. Agora a aula de número 6. E na aula de número 6 eu tenho que completar com você aquele quadro do FIFOCOM, de ato discricionário, ato vinculado. Lembra? Vem comigo aqui. Então, aula de número 6, técnico do seguro social. Dentro do nosso intensivão, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que falar da finalidade, tenho que falar da forma, da competência, do objeto e também do motivo. Olha aí, finalidade, forma, competência, objeto e motivo. Olha, eu não vou deixar passar uma questão para você em direito administrativo. Você vai gabaritar administrativo, pode ter certeza. O que nós temos agora que visualizar? De um lado, o ato vinculado. Do outro lado, o ato discricionário. De um lado, o ato vinculado, do outro, o ato discricionário. Perfeito. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Na finalidade do ato vinculado, a finalidade é vinculada, a forma é vinculada, a competência também é vinculada, o objeto é vinculado, o motivo é vinculado. Joia? Em outras palavras, o ato vinculado, todo o FIFOCOM é vinculado, não tem o que reclamar, não tem para onde correr. Mas veja, e no ato discricionário, como é que eu analiso o FIFOCOM? A finalidade é vinculada, a forma é vinculada, a competência é vinculada. Você falou, Barbieri, então é a mesma coisa. Cuidado. O objeto é discricionário e o motivo é discricionário. Então quer dizer, e vamos fazer a nossa marcação aqui, ó, quer dizer que no ato discricionário, o objeto e o motivo são discricionários. Perfeito. O objeto e o motivo são discricionários. Em compensação disso aqui, eu falo do quê? Eu falo do mérito. O mérito do ato administrativo, que só existe nos atos discricionários, o mérito, ele é firmado pelo quê? Pelo objeto e também pelo motivo. Então, ato discricionário, objeto e motivo são discricionários. Por outro lado, olha que interessante. Por outro lado, finalidade, forma. Não, essa cor não está legal. Deixa eu tirar essa cor aqui. Vamos colocar uma cor aqui. Acho que esse azul claro, acho que talvez fique bom. Vem pra cá. Acho que sim. Sim, beleza. Finalidade, forma, competência, tanto no ato vinculado, porque esses elementos serão sempre vinculados, até porque o ato vinculado, todo ele é vinculado, ó, vincula não, é vinculada a forma, já completo ali. Todo ele é vinculado, mas também serão vinculados no ato discricionário. Ah, então o que a gente conclui desse quadro? Nós temos duas conclusões. Primeira conclusão, que no ato discricionário, o objeto e o motivo são discricionários, por isso que eu falo do mérito. E que no ato vinculado,
além de todos os elementos serem vinculados, você tem que lembrar que a finalidade, a forma e a competência são sempre vinculadas. Quer seja um ato vinculado, quer seja um ato discricionário. Tá vendo só que bonitinho? Pronto, tá o quadrinho pronto para você imprimir e colocar aí na parede do seu quarto. Então, muito cuidado com isso, tá? Só lembrando, né, que eu deixei aqui incompleto. Vincular, dá. Pronto. Olha aí que beleza. Muito cuidado para você não ser induzido a erro. Por quê? As perguntas de ato discricionário e ato vinculado são, assim, extremamente abrangentes. Extremamente abrangentes. E por essa razão, eu quero que você tome o cuidado necessário para não cair em pegadinha. Para não cair em pegadinha. Uma vez que, como nós estamos falando de um concurso que terá uma concorrência altíssima, né, e é natural que hoje concurso nenhum seja, digamos, com baixa concorrência, você não pode, por exemplo, errar a questão fácil. Isso não pode errar. E as questões difíceis, ali que você faz a diferença. Ali é que você faz a diferença. Fácil até aqui? Então, ato vinculado, ato discricionário, a questão de objeto e motivo, a questão de mérito, beleza? Tranquilo? Então, vamos para frente. Ó. Nós estamos ainda falando do nosso ponto 5, letra B foi o ato vinculado, agora nós vamos falar da letra C. Ato de império. Depois disso, na letra D, ato de gestão. E ainda, na letra E, ato de mero expediente ou ato de expediente, tanto faz. Ato de mero expediente ou ato de expediente, não muda absolutamente nada. Vamos lá. O que é um ato de império? Anota para mim. No ato de império, a administração pública impõe. No ato de império, a administração pública determina. No ato de império, olha só o macetinho, existe um regime jurídico de direito público. Nossa, meu ó saiu igual, né? Não vou falar porque não pode falar, mas você já imagina. Regime jurídico de direito público. Barbieri, se é um regime jurídico de direito público, ele é impositivo? Nossa senhora, lindo, hein? Então, vem aqui, administração pública versus o particular, olha que bacana, numa relação jurídica de verticalidade, numa relação jurídica de imposição. Vixe, lindo, hein? Me dá exemplos de ato de império. Todas as intervenções do Estado na propriedade privada são atos de império. Todas as intervenções do Estado na propriedade privada são atos de império. Pronto. Nossa, fácil, fácil, bem tranquilo. Vem comigo, vamos para o próximo. Ato de gestão. E aqui muda radicalmente. Regime jurídico de direito privado. Você fala, Barbieri, por que um regime jurídico de direito privado? Porque a administração pública está em pé de igualdade com o particular, ó, horizontal. A administração pública e particular em pé de igualdade, uma relação jurídica horizontal. Você fala, me dê um exemplo, claro, com o maior prazer. Imagina aquela situação em que temos pessoas desabrigadas. A administração pública vai e faz uma doação. Doa alimentos, medicamentos, doa agasalhos, cobertores, colchonetes. Opa, essa doação não existe imposição, é uma relação jurídica de direito privado. Então, eu quero agora que você visualize assim. Quando eu falo de um ato de império, eu estou falando de um regime jurídico de direito público, impositivo.
Quando eu falo de um ato de gestão, eu estou falando de um regime jurídico de direito privado. Impositivo? Não, coisa nenhuma. Agora, no mesmo nível, no mesmo plano. Fácil, né? Tranquilo. Temos ainda que visualizar o ato de mero expediente. Como é que eu trabalho com o ato de mero expediente? O ato de mero expediente são atos internos. Atos internos. Eu nem fico sabendo desses atos. A sociedade nem visualiza. Abertura de capa de processo administrativo, encaminhamento de documento para uma outra secretaria, recebimento dos malotes de um gabinete. Tudo isso são atos de mero expediente, atos de expediente, atos do dia a dia, atos internos. Olha que espetáculo. Fácil, beleza. Vamos para frente então. Vamos agora falar... Opa, errei a tecla. Vamos falar... E esqueci a letra E, FG. Ato geral. Isso aqui é pegadinha, hein? Cuidado. E ato individual. Ato geral e ato individual. Você diz, Barbieri, qual que é a diferença entre um ato geral e o ato individual? Bom, eu quero que você entenda da seguinte forma. O ato geral é aquele que tem destinatários indeterminados. Eu não conheço os destinatários. Eles são indeterminados. Você fala, como assim? É fácil. Quando eu falo de um ato geral, imagine uma proibição. Nessa proibição, você tem que imaginar sempre comigo o seguinte. Na proibição, você não sabe quantos sofrerão a incidência daquele ato. Mas eu posso garantir que todos que estiverem na mesma situação, terão aquela proibição contra si. Fácil. Aí você diz, me dê um exemplo. Vamos lá. Proibição de pesca. Quando eu falo de proibição de pesca, o que acontece? Na proibição da pesca, todos que desejarem pescar naquele período não poderão. Então é um ato geral. Mesmo que os destinatários sejam indeterminados, a proibição recairá contra todos que estejam na mesma situação. Ótimo. E o ato individual? O ato individual, eu tenho destinatário ou destinatários determinado ou determinados. Você fala, Barbieri, me dê um exemplo. Promoção. Eu vou promover um servidor público, o João. Ou vou promover o João, a Maria, o José, a Fernanda, a Camila, a Paula, a Marileia. Não tem problema. Eu, quer seja destinando a um servidor, ou quer seja destinando a todos, eu conheço, não conheço? Então, se eu tenho um só, ou se eu tenho uma pluralidade, eu conheço todos eles. Esse ato é individual. Cuidado, né? Porque às vezes a palavra individual pode fazer com que você seja induzido a erro e acredite que é o ato que recai contra um só. Não é o ato que recai contra um só, é o ato em que eu conheço os destinatários. Fácil? Beleza? Agora sim, vamos H. Ato simples, pode pular aí umas 5, 6 linhas. E ato composto, vou até deixar telas distintas para eu explicar bonitinho. E J,
ato complexo. Acredito que nessa aula eu consigo ainda lhe explicar os três. Vamos lá. Ato simples. O ato simples é aquele em que, com uma vontade, com apenas um órgão, eu consigo fazer com que ele exista, seja válido, né? Cumpriu com todos os requisitos da lei, e produza efeitos. E produza efeitos. Então, olha que beleza. Ato simples é aquele que existe, é válido e produz efeitos com uma única vontade, com um único órgão. Nossa Senhora, mas é muito fácil, né? Ato simples é um único órgão, uma única vontade do agente. Basta para que ele exista, para que ele seja válido, ou seja, a validade é cumprir com todos os requisitos da lei, e também para que ele produza efeitos. Fácil pra caramba, sem problemas. Agora vem para o ato composto. Uma vontade, um órgão, uma vontade, um órgão, fará que ele exista e seja válido. Aí você fala, Barbieri, mas pera lá, tá faltando uma coisinha aqui. Tá faltando aquilo que diz respeito à produção dos efeitos. De que adianta só existir e ter validade se não produz efeitos? Eu quero que o ato produza os efeitos. E agora, o que eu preciso para que ele produza efeitos? É fácil, ó. Para produzir efeitos, eu preciso da chamada condição, até completar aqui, ó, condição de execuibilidade. Condição de execuibilidade. Aí você diz, Barbieri, mas espera lá, o que é essa condição de execuibilidade? É a condição necessária para que o ato produza os efeitos. Então veja, se aparecer na sua... ou condição não, né? Se aparecer na sua prova, já vou arrumar. Condição de execuibilidade, olha, feche os olhos e pode marcar. Ah, que beleza, ficou um traço só. E pode marcar que esse ato é um ato composto. Condição de execuibilidade. Pronto, lá vamos pintar de novo para ficar bonitinho no seu caderno. Condição de execuibilidade. Olha só, é a condição necessária para que o ato produza seus efeitos. Você diz, Barbieri, é condição para que ele exista e seja válido? Não, de forma alguma. É condição tão somente para que ele produza os efeitos. Então veja, aqui no ato composto, eu tenho uma vontade mais um órgão para que ele exista e seja válido. Mas eu preciso da chamada, olha só, eu preciso da chamada mais vontade secundária. Para quê? Para que ele produza efeitos. A vontade secundária nada mais é do que a chamada condição de execuibilidade. Então, essa vontade secundária nada mais é do que a condição necessária para a produção dos efeitos. Perfeito? Aí você diz, Barbieri, na prática, como é que eu posso visualizar isso? Olha, na prática, você encontra um visto, um aval, um de acordo, um confere, um ok, uma assinatura, tá vendo? Todos estes elementos não dão existência e nem dão validade ao ato. Fazem, na verdade, com que o ato produza os efeitos. Então veja,
Eu pedi, por exemplo, uma autorização na administração pública, está aqui a autorização, está na mesa do servidor, eu estou vendo a autorização. Ela existe? Claro. Ela produz ela cumpriu com todos os requisitos da lei. Ela é válida? Sim. Aí eu chego para o servidor e falo, olha, aquela autorização ali é a minha, eu vim buscar. Ele fala, puxa, meu amigo, desculpa, mas está faltando o visto, está faltando o ok, está faltando o confere, está faltando o de acordo da autoridade. Esse visto, confere, de acordo, carimbo, assinatura, quer lá o que venha na sua prova, é só a condição para produzir efeitos. Quer dizer, é só não, é tudo, né? Para produzir efeitos. Porque sem essa condição de produção de efeitos, que é a condição de execuibilidade, não serve de nada, é só um pedaço de papel. Perfeito? Então, recapitulando, no ato simples, uma única vontade, um único órgão, fará com que ele exista, produza, seja válido e produza efeitos. No ato composto, uma vontade, um órgão, fará com que ele exista e seja válido. Mas, para produzir efeitos, cuidado, para produzir efeitos precisa da condição de execuibilidade. Maravilha? Lindo? Vamos na sequência, porque eu quero que você entenda agora o ato complexo. Vem para cá. Ó, no ato complexo, nós temos a seguinte situação. No ato complexo, eu não falo mais de uma única vontade. No ato complexo, eu tenho duas vontades, também conhecidas como dois órgãos, para que tão somente ele exista, seja válido e produza efeitos. Você fala, pera lá, Barbieri, enquanto nós falávamos do ato simples e quanto nós falávamos do ato composto, uma vontade resolvia, pelo menos para que ele existisse e para que seja válido, né? Para que fosse válido. Para produzir efeitos também resolvia no ato simples, no ato composto tinha que ter a condição de execuibilidade. Perfeito. Aqui não. Aqui, para que ele exista, eu já preciso de duas vontades. E como é que eu analiso? Aqui eu não falo de vontade principal e vontade secundária. Eu falo de vontade principal mais vontade principal. Vontade principal mais vontade principal. Olha que legal. Tá vendo? Vontade principal mais vontade principal. Ato complexo. Aí eu quero que você anote. Olha o macete, ó. Vem pra cá. Cuidado. Atos que dependam de confirmação, atos que dependam de confirmação são, suspense, atos, fale logo pelo amor de Deus, atos complexos. Atos complexos. Viu só? Você fala, Barbieri, me dá um exemplo. Olha, com o maior prazer. Exemplo. Aposentadoria. Quando o servidor público alcança 70 anos de idade, tem aposentadoria compulsória. Como é que eu trabalho com aposentadoria compulsória? Aos 70 anos de idade, ele vai para casa, tudo isso, documentos e etc., são encaminhados ao Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas fará a confirmação. Ah, então se tem confirmação, é porque o ato é complexo. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, o STF e o STJ já confirmaram que a aposentadoria do servidor público é sim um ato complexo. Outro caso interessante é para se tornar, por exemplo, ministro do STF ou do STJ. Eu tenho uma vontade do Executivo e depois a confirmação do Senado Federal na sabatina. Ou seja,
nós estamos trabalhando também com um ato complexo. Trabalhamos também com um ato complexo. Maravilha? Fácil? Então, cuidado, porque, olha, tanto nos atos discricionários quanto nos atos vinculados, bem como nos atos simples, compostos e complexos, nós temos ali uma grande possibilidade de cobrança. Então, eu quero que você se concentre mais nestes da classificação. Nestes da classificação é que eu desejo que você se concentre mais. Bom, a nossa última letra foi 5, né? Agora vamos falar da letra do número 6, perdão. Por quê? Porque no número 6 eu falo da classificação. Olha que legal. Classificação o quê, Barber? Acabou de falar de classificação, tá maluco? Eu falo das espécies. Agora sim. Espécies dos atos administrativos. Opa, vamos lá. Para falar das espécies, primeiramente, eu venho aqui e vou comentar com você do atestado e comento com você também da certidão. Claro que eu já imagino que deve ter gente que pensou, sei a diferença. Atestado atesta, certidão certifica. E isso, espetáculo. Para que serviu isso? Para nada, né? Não podemos ficar com essa distinção, atestado atesta, certidão certifica. Não dá. Tem que tomar muito cuidado. Não é uma cobrança tão comum, mas se cair, 98% ou mais dos seus concorrentes vão errar. Quando você vai ao médico, você tá dodói, como diz minha filha Clara. A Clara diz, papai, tô dodói. Eu falo, o que foi, filha? Aí ela encontra alguma pinta no braço dela e fala, olha aqui, papai, tá doendo muito. Clara com quase 5 anos de idade. Aí esses dias, então, era o meu final de semana com ela, eu fui olhar, ela falou assim, não, papai, não põe a mão, porque dói muito. Eu falei, tá bom, filha, o que o papai pode fazer, né? Um band-aid. Falei, deixa comigo, homem é prático, é objetivo. Catei aquele band-aid bege, né, o de sempre, aquele meio acinzentado. Falei, filha, tá aqui. Ela falou, não, papai. Esse band-aid é de menino, papai. Esse band-aid não sara. Falei, meu Deus, e agora, né? Pânico, terror e aflição. Ela falou, papai, preciso de um band-aid de princesas. Falei, pois não. E onde é que eu encontro isso, né? Em casa não tinha, óbvio. Lá fui eu com a Clara para a farmácia e tinha uma caixa salvadora de band-aids de princesas, como diz minha filha. Pronto, coloca o band-aid e fala, papai, não encosta que tá doendo. Mas ali sarou, não é? Quando então, como diz minha filha, você fica dodói, tem que tomar injeção para salar. O que acontece? Você vai ao médico e o médico lhe faz o quê? Lhe atesta. E por que ele atesta? Porque ele visualiza uma situação de fato. Verdade. Então, atestado é uma situação de fato confirmada. Pronto. Que lindo, hein? Já sabe. Atestado é uma situação de fato confirmada. Então quando você vai ao médico e ele atesta lá que você tem uma doença, um corte na perna, sei lá que diabo aconteceu, você tem o quê? Uma confirmação de uma situação de fato. E é isso mesmo. É assim que nós visualizamos o atestado. Na próxima aula eu volto e a gente trabalha agora a certidão e as outras espécies de atos administrativos. Fica com Deus, muita luz no seu caminho, um grande abraço, ótimos estudos e a gente se vê. Até lá!